Olá, olá, já cá estamos para iniciar mais um programa, não é, Ruta? É verdade. Olá, Cláudia. Olá a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui pontualmente às 15 horas. Exatamente, então hoje vamos falar sobre o quê, Ruta? A Ruth está muito contente com este programa porque adora falar sobre coisas das quais não conhece. Às vezes posso dizer, gosto de falar daquilo que conheço. Não, eu gosto de aprender coisas novas e de dar a conhecer coisas novas. Então hoje vamos estar a falar com duas arqueólogas. Maravilha! Com muita E vamos coisa para conhecer mostrar. que projetos é que existem, o que é que nós podemos saber mais, levar os nossos filhos a saber mais, pois é, temos que levar os nossos filhos a conhecer mais coisas e para isso que está aqui o programa. Exatamente. Antes de começarmos a conversa, nós temos as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Siga as nossas redes sociais, partilhe os seus conteúdos e algum programa que não tenha tido oportunidade e está muito triste, muito abatido, não fique, porque está Vale a disponível programas completos no YouTube, no canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres. Depois divirta-se à procura. Exato, tem lá o nome das programas. convidadas, o tema que foi falado, porque às vezes temos temas diversos, aliás, o mesmo tema falado por convidadas diversas, não é? Ou então convidadas diversas que vão falando vários temas diferentes. Portanto, vai procurando aquele programa que quer, vê para si, partilha com quem mais gosta, mostra só um bocadinho. É para isso que está aqui o Conversa de Mulheres, para lhe fazer companhia, dar a conhecer e entreter também por este mundo fora. Exatamente, e partilhe. Partilhar é que é bom, faça like, seguidores. Subscreva ao nosso canal. Bem, nós vamos então entrar à conversa depois de um pequeno separador. Fique connosco. E estamos de volta e vamos apresentar então as nossas convidadas desta tarde. Temos connosco a Mariana Diniz e a Andreia Martins. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite em estarmos aqui e podermos, enfim, partilhar algumas das nossas experiências e esse grande convite que é feito a todos e que aqui deixamos de conhecer mais sobre a arqueologia. Sobre a arqueologia. Então, como é que começou isto da arqueologia nas vossas vidas? Desde pequenas, filme do Indiana Jones, o que é que aconteceu aqui? Claro, temos todos esses clichês. Eu acho que sou anterior aos filmes do Indiana Jones. Pronto, isto foi uma brincadeira, porque acho que é por aí que se calhar os nossos telespectadores veem, se fossem os nossos miúdos de hoje já nem sabem bem quem foi o Indiana Jones. O meu filho vê um tal de Ted que gosta muito e eu disse-lhe que vamos ver umas senhoras que são amigas do Ted. Pronto. Que idade é que tem o seu filho? 7 anos. Pois, olha, eu diria que se calhar é mais ou menos desde essa idade que eu sempre pensei ser arqueóloga. A sério? Como e porquê? E não tenho a ideia de ter querido ser outra coisa, curiosamente. E, portanto, acho que, enfim, se há sonhos realizados, este foi seguramente um sonho. Tenho a ideia de estar a ver televisão a preto e branco ainda, portanto é mesmo uma coisa já arqueológica. Eu também vi televisão a preto e branco. Esteja tranquila. Pela data. Tu não te lembras, mas eu lembro. Claro, exatamente. Há uns que não se lembram. Há uns que não sabem o que isso é. Se calhar vi. E de estar a ver uma reportagem precisamente de uma escavação, que agora penso que seja a do Imperador Qin, aquele grande túmulo chinês que tem os guerreiros e aquelas réplicas dos guerreiros. E lembro-me de ter perguntado à minha mãe, estávamos as duas a ver, e perguntar como é que se chama aquilo que aquelas pessoas estão a fazer. E ela disse que aquilo é uma escavação arqueológica. Eu lembro-me de ter dito, eu quero ser arqueóloga, porque achei fascinante, de facto, as pessoas estar a tirar a terra e a aparecerem coisas, não é? Isso é uma coisa que para uma criança é muito difícil de resistir. E depois começou a escavar tudo à sua volta? Não tinha muitas oportunidades, não tinha muitas oportunidades de escavar, mas que depois é uma coisa que foi amadurecendo e, portanto, fui sempre procurando também seguir, mesmo no liceu, como a escola secundária, como já se chamava, vias que me permitissem chegar à arqueologia e tive a sorte do ano em que entrei na faculdade, foi o primeiro ano que em Lisboa abriu a variante Arqueologia na Faculdade de Letras. Então, quais é que são esses caminhos para chegar à arqueologia? Hoje podem ser todos. Nós hoje recebemos na faculdade estudantes que vieram do percurso de ciências, muitos de ciências, muitos de humanidades e muitos também de artes. E isso
E isso faz com que as turmas, de facto, sejam uma diversidade de pessoas e de capacidades muito interessante. Porque, claro, que os alunos que vêm de ciências têm determinadas apetências e para eles há coisas que são muito fáceis. Mas, por exemplo, para quem vem de artes, a questão do desenho é uma questão que para eles é muito atraente. O desenho das peças, o desenho dos sítios, a fotografia. Quem vem de humanidades acaba por ter uma maior dimensão histórica e, portanto, eles ali encontram-se a perceber que desde o carbono 14 até ao desenho, todas aquelas valências são fundamentais e, portanto, também acabam por partilhar uns com os outros. Isso é bom fazer trabalhos de grupo, podem logo, se forem espertos, escolhem logo um de cada área. E muitas vezes isso acontece e é enriquecedor para eles. E é uma coisa que eles vão ter que depois usar ao longo de toda a sua vida, porque a arqueologia é uma coisa muito multidisciplinar. Nós trabalhamos com muitos colegas de outras áreas científicas. Então, e aqui, já vamos fazer mais perguntas. Então, e aqui, eu os nomes, a Andreia. Então a Andreia também se calhar um bocadinho logo, desde criança, e aqui tenho que agradecer, às vezes nós esquecemos, mas agradecer às minhas professoras do preparatório, às professoras de História, que fizeram o bichinho da arqueologia crescer, principalmente no 7º ano que dávamos a pré-história, e foi a partir daí que soube que queria ser arqueóloga. Claro que os filmes de Indiana Jones também ajudaram. É verdade, ajudaram. Não a Lara Croft, que já é depois, mas o Indiana Jones ajudou bastante. Mas logo, muito rapidamente, percebemos, não é, que a arqueologia não é o Indiana Jones, que o nosso trabalho às vezes é um bocadinho mais monótono e do não que tão... o Indiana Jones, não é? Muito, e não muito comem mais... coisas de macaco e essas coisas assim. Não. Nem temos pedras rolantes atrás de nós, nem setas envenenadas, ainda não tivemos, não. Temos outras coisas, mas setas envenenadas não. Temos uma máquina agora. Mas o que eu acho engraçado é, tão novas, porque 7 anos ok, mas mesmo o preparatório, estamos a falar de 11 anos, 12 anos, a arqueologia parece-me que é uma coisa assim um bocadinho construída demais para uma criança dizer eu quero ser isto, eu quero fazer isto. Não, porque percebíamos que, ou pelo menos eu percebi, que era o fascínio da descoberta, não é? Do identificar, não era a história já os professores, não, vamos para as bibliotecas e temos os arquivos, e é a história que já sabemos, a arqueologia não sabemos, não é? Tem aquele mistério. A arqueologia vem acrescentar conhecimentos à história, não é? Sim, claro. E desafiar. Claro. Eu diria que no meu caso, olha, exatamente é através da televisão, porque no fundo uma criança, quer dizer, consegue ver e, portanto, eu vejo o que é que aquelas pessoas estão a fazer, vejo que estão a tirar terra e debaixo da terra estão a sair estátuas e estão a sair recipientes cerâmicos e outras coisas. E, portanto, acho aquilo uma coisa fascinante, alguém que está num sítio e que descobre qualquer coisa. Eu acho que essa sensação da descoberta... É um tesouro, não é? Porque é isso mesmo, não é? Sim. Às vezes são coisas do dia-a-dia. Claro, mas são tesouros, não é? É um bocadinho de cerâmica, é um bocadinho de pedra ao nosso tesouro. São peças de um puzzle que vai montando e eu acho que esse fascínio da descoberta acho que nunca se perde, independentemente da idade que se tenha quando se é arqueólogo. E depois, quando se começa realmente a escavar, é como as histórias de amor, mas às vezes correm bem, outras não. Há quem abandone e há quem fique para sempre. E eu acho que no nosso caso é isso, quer dizer, é a pessoa ver, não, realmente é mesmo isto que quer fazer. E que saídas é que tem a arqueologia ou que... quando vocês estavam a escolher, não é? Toda a gente pensa, ok, tenho uma paixão, toda a gente tem grandes paixões, mas há sempre aqui uma balança entre a paixão e que saídas, o que é que eu vou realmente fazer? Tem diversas saídas. O que é que faz um arqueólogo, o que é que podem ser as saídas, mesmo que não sejam as vossas, não é? De um arqueólogo, o que é que ele pode fazer realmente na prática, no mercado de trabalho? Pode fazer hoje em dia uma área muito diversa. Claro que o mais tradicional, a parte da investigação, que é mais difícil em Portugal. A investigação, quando diz a investigação é universidade, projetos de investigação. O escavar ou é outro tipo de investigação? É outro tipo, depois do escavar. Depois do escavar... Eu se calhar diria só, porque acho que a sua pergunta é muito importante num programa destes, porque às vezes estão exatamente a ouvir as famílias e as famílias sabemos que muitas vezes... Dizem às pessoas que não podem. Exatamente. Sim, mas curiosamente hoje será até uma das licenciaturas e mestrado com muita saída, porque a legislação europeia obriga
a que em qualquer obra, qualquer intervenção que seja feita, exista um acompanhamento arqueológico. Olha, nestas obras que passámos, estão lá arqueólogos de certeza Estão lá absoluta. arqueólogos. Têm que estar Para o arqueólogos. caso de quando estão a escavar Claro, encontrarem aparecer qualquer alguma coisa, haver alguém que vai lá Tal dizer como isto é quando faz a sua obra tem que ter um eletricista, um canalizador, Sim. Exatamente. tem que ter um arqueólogo. Também desde o fim do século passado, não é? Do século XX, anos 90. Estamos mesmo atrasadas. Há tantos anos e nós não sabíamos disso. Que há, de facto, são uma série de convenções internacionais que o Estado português também ratificou e, portanto, estamos obrigados a essa legislação e, por isso, centros históricos de cidades, autoestradas, parques eólicos, parques de estacionamento, zonas industriais, barragens, tudo isso exige, por lei, acompanhamento arqueológico. Portanto, essa que de facto... pode ter escavação arqueológica se aparecerem vestígios, não é? Exatamente. Se aparecerem Mas eu acho que nenhum chefe de obra quer que isso aconteça, não é? Porque para tudo. Temos que pensar ao contrário. Eu sei que pensam ao contrário, mas eu estou a pensar do outro lado. Já investi, agora descobriram-me aqui uma cidade Mas eu vou perdida. dizer uma coisa, eu antes acho da obra, pois, temos que pensar, temos que eu acho planificar tudo. Antes, como quando queremos começar uma obra, é necessário um engenheiro da segurança, Sim. é necessário um engenheiro do ambiente, por exemplo, Sim. é necessário também um arqueólogo. Pronto. Porquê? Porque vamos encontrar o nosso passado e o passado é de todos, o passado não é nosso, nós Sim, não levamos claro, nada claro. para casa. Estamos a construir a nossa memória e os nossos antepassados e é isso que as obras também têm que pensar, tal como existem todos os outros elementos necessários para fazer aquele prédio, para fazer aquela estrada, para fazer aquela barragem, é necessário também a componente patrimonial e na componente patrimonial estão os arqueólogos. Claro que sim. Então, qualquer obra. Qualquer obra, por exemplo, nas cidades tem zonas de proteção, por exemplo, do centro histórico da cidade de Lisboa é uma zona de proteção máxima, porque obviamente já sabe que qualquer cavo que faça vai encontrar a Lisboa moderna, a Lisboa medieval, a Lisboa romana, a Lisboa fenícia, portanto, obviamente aí tem que ser uma zona muito vigiada. Mas à partida, sim, a remoção do subsolo, porque implica a destruição, ou pode implicar de qualquer coisa que é única, que uma vez destruída não volta a recuperar, exige um acompanhamento arqueológico. E eu creio que hoje há muitos donos de obra que vão percebendo a importância daquilo que têm. E, no fundo, é um bocadinho um combate paralelo ao que fizeram os ecologistas. Antigamente as fábricas também achavam porque é que eu vou estar a pagar e o filtro, e porque eu descarrego já aqui para o aquífero e fica resolvido o meu problema. E hoje essa imagem choca-nos, não é? Se a pessoa chegar a uma ribeira e vir tudo lixo, cheio de sujo e de lixo, e com a destruição do sítio arqueológico, eu acho que é a mesma coisa. Quer dizer, olhar depois para o espetáculo, tudo partido, tudo desfeito, olhar para as terras e ver os materiais, é uma imagem que eu acho que também já não nos cai bem. E também já não cai bem a ninguém. Portanto, as pessoas estão disponíveis para fazer cumprir a lei e percebem a... Portanto, estávamos a falar das saídas, há esta saída... Empresas de arqueologia, trabalhadores independentes, empresas de arqueologia, trabalhador independente, que trabalham nestes trabalhos de minimização de impactos, que é como são referidos, trabalham... São professores também? Professores. Já percebemos que há aqui pelo menos uma professora, não é? São professores. Acabam depois muitos também por estar ligados ao, enfim, hoje se chamaria o turismo cultural. Portanto, exato. Que é um ramo, enfim, que interrompido aqui pela pandemia, mas que estava antes e depois em grande expansão, está em crescimento, quer dizer, Lisboa recebe milhões de turistas, há dezenas e centenas de pessoas a fazer visitas guiadas, a levar grupos na cidade ou fora dela. E que vêm só por causa disso, porque pela parte histórica, exatamente. Portanto, o que acabamos por perceber é que os nossos estudantes têm muitas saídas para além daquelas mais tradicionais. Sim. Investigação, ensino e museus. Museus, câmaras também, claro. Sim. E, portanto, acaba por ser hoje um tipo de perfil que acaba por ser muito procurado. Muito bem. A Associação dos Arqueólogos, que no fundo foi a quem nós fizemos o convite, não é? É a mais antiga associação de defesa do património em Portugal. Então, o que é que faz aqui a Associação dos Arqueólogos? Nós, como arqueólogas, primeiro de tudo, fazemos parte da Associação dos Arqueólogos Portugueses,
como disse, então fundada em 1863, uma das mais antigas a nível europeu e a nível mundial, e é uma associação, como também disse, de defesa do património. Tem por função responder e ajudar não só a comunidade arqueológica, mas também todos os casos que existam, por exemplo, de algum tipo de destruição ou algum problema relacionado com algum sítio arqueológico ou patrimonial ou monumento. A Associação dos Arqueólogos Portugueses gera o Museu Arqueológico do Carmo, que são nas ruínas então do Carmo, no Chiado, no centro de Lisboa, o qual convidamos todos a visitar. Já recebemos aqui, temos aqui uns livrinhos e tudo. Miminhos, é verdade. E já vamos ver aqui uns insights, não é? E a Associação dos Arqueólogos tem uma longa história, com diversos... Começou por ser Real Associação dos Arqueólogos e Arquitetos Civis, depois... Porquê que era essa... Eu ouvi isso. Porquê que era essa conexão dos arquitetos e dos arqueólogos? Alguma... Pode. A história... Não, desculpe, se estou a fazer esta pergunta, eu não estava aqui, mas agora surgiu. Porque a ideia também acaba por ser os arquitetos civis para se distinguirem dos arquitetos e da engenharia militar, que é onde também nasce muito essa questão da construção dos edifícios e, portanto, também está muito ligada à questão militar e, portanto, estes civis são aqueles que não estão nesse grupo. E a relação entre arquitetos e arqueólogos é antiga porque uma parte da arqueologia faz sobre edifícios, portanto, e para a preservação dos edifícios, para estudo dos edifícios. Em alguns países europeus essa relação continua muito sólida. Por exemplo, na Alemanha, uma grande parte dos arqueólogos tem uma formação de arquitetos, porque a ideia é que, por exemplo, para estudar as ruínas romanas, que são templos, basílicas, aquedutos, pontes, convém que seja um arquiteto para perceber o edifício que tem à sua frente e daí essa ligação. Eu calculei que deveria haver alguma ideia, ninguém ia mudar isto assim, foi em 1800 e qualquer coisa, mas estávamos em ignorância. Depois sim houve essa divisão. E depois, depois os campos vão se definindo e a arqueologia deixa também de ser uma coisa completamente amadora e a associação passa a chamar-se só a Associação dos Arqueólogos Portugueses. Que eu acrescentava só uma função, que é um bocadinho também de ligar a comunidade arqueológica científica, que é um mundo que acaba por ser sempre um bocadinho fechado. De gente muito erudita e muito inteligente e que sabe falar sobre muitas coisas que as pessoas... Não sei, são muito inteligentes e muito... Mas tem um jargão, quer dizer, tem uma linguagem muito fechada e falam muito uns para os outros. E a associação também tem esse papel, no fundo, de fazer chegar e de divulgar, e por isso é um museu que tem, enfim, que recebe os visitantes. Iniciativas, por exemplo, como a Festa da Arqueologia, têm esse papel, quer dizer, é convidar todos... De trocar em miúdos, eu gosto desta expressão, de trocar em miúdos. Exatamente. Porque lá está, cada pessoa tem o seu talento e uns irão mais a fundo na sua área. Exatamente, mas, claro. Como disse, esta história é a história de todos. E o património é de todos, então, claro. É importante que todos participem disto, mesmo que alguns tenham mais aptidão para uma área ou mais gosto por uma área e outros por outra. E mesmo aquilo que dizia há pouco, por exemplo, nos países onde nós vemos que a defesa do património é levada mais a sério, também é os lugares onde a educação para o património também é levada mais a sério. Portanto, as coisas estão... Porque nós fazemos muito pouco isso, não é? Ainda muito pouco. Portanto, temos esperança que vamos começar. Não, porque se ainda for nós, acreditamos. E aqui um sítio excelente para começar é os museus, é visitar os museus, visitar as iniciativas que são feitas nos museus, e nós aqui estamos a representar, claro, o Museu Arqueológico do Carmo, mas todos os outros. Existem outros, mas hoje estamos a falar deste, portanto hoje é para falarmos desse. Vamos conhecê-lo um bocadinho com vídeos, com fotos, mas queríamos perceber isto. Claro. Não, e até agora quase fazemos aqui, passamos de entrevistadas a entrevistadoras, saber, por exemplo, se conhecem qual é o património arqueológico do concelho onde estão. Muito pouco. Pronto, aqui fica o desafio, se calhar também era dizer. Nós somos um bocadinho assim envergonhadas. Eu pensei nisto, eu confesso que eu pensei nisto, que eu tinha o dever de saber muito mais do que eu sei, mas que me sentia muito orgulhosa, muito alegre, muito honrada, acho que até essa palavra, de vos receber aqui hoje. Embora eu tenha a noção que deveria saber
por várias razões. Deveria saber mais, não é? E acho que nós todos temos este papel e como mãe, neste outro papel de mãe, de fazer que isto chega ao meu filho. Ele pode interessar-se mais, interessar-se menos, mas há ali um nível que nós todos devíamos conhecer e saber. Acho que é uma área que qualquer pessoa suscita um bocadinho de curiosidade, tem não é? Tem interesse, saber um bocadinho, nem que seja uma pequena curiosidade. E que liga depois todas as pessoas aos territórios onde estão de outra maneira, porque de repente passa pelas ruas e passa pelos edifícios e pelos lugares, e aquilo de repente começa a ter ali uma história que lhe conta. E não posso estar mais de acordo, independentemente do que é que depois cada um venha a ser no futuro. Sim. Há sempre áreas que nós gostamos mais, não é? Claro. E nem é o desejo, nem é a motivação. Toda a gente agora vai ser arqueólogo. Não é nada disso. Mas é saber ali um nível, a cultura geral. Exatamente. E são sítios, de facto, que para continuarem a ser preservados e para que as pessoas percebam porque é que isso se justifica, que têm que ser fruídos por toda a gente e, portanto, fica também aqui o desafio sempre. E no fundo as pessoas ao irem também estão a contribuir de alguma maneira, não é? Claro, completamente, com a atenção que dão às coisas. Com o chega como visitante a um sítio que está abandonado em ruínas e depois escreve no seu Instagram, não há direito, e há alguém que lê e que recebe a mensagem. E que vê que exatamente, se calhar, claro. Portanto, há aqui uma espécie de rede também de proteção civil, exatamente, que é feita por todos. Mas acho que essa atitude do querermos saber mais sobre tudo é uma das atitudes mais positivas que podemos ter na vida, essa curiosidade e o gosto de... Sim, e é isso, e todos temos aquela curiosidade do passado, não é? Da nossa história, é a nossa história local. Quem viveu aqui, não é? O que fizeram, como fizeram. Eu acho que qualquer pessoa tem esse Toda a gente tem esse gosto, interesse, não é? E às vezes as pessoas estão fechadas. O que é que podemos fazer? Que atividades podemos fazer com a família? E há coisas destas e de outras que estão um bocadinho esquecidas, que fizeram um bocadinho parte nossa, se calhar quando éramos pequenos, porque não havia shoppings, não havia tantos cinemas, não havia internet, exatamente. E as pessoas iam mais aos museus, iam mais aos jardins, iam mais a outro tipo de coisas. Outro tipo de oferta. E temos que se calhar voltar, porque senão as pessoas vão ficar muito fechadas só naquilo que interessa. E as nossas crianças principalmente, não é? E nós sabemos que os portugueses são, enfim, como esse é o rótulo, são pouco consumidores de cultura. Portanto, sempre que vemos os números, por exemplo, visitantes a um museu, são sempre muito mais os visitantes estrangeiros que os portugueses. E realmente isso é um hábito que devemos, se possível, ir alterando, porque nós também, eu agora, defender os portugueses. Que às vezes as coisas são um bocadinho caras para a nossa média, não é? Não estou a dizer que o museu não faço ideia do valor, portanto, estou aqui a dizer que em média é muito caro para uma classe média, não é? Que tenha filhos, imagina. Aos domingos são sempre grátis. Aos domingos são sempre grátis. Os do Estado. Todos os museus do Estado são sempre grátis aos E outro dia quis mostrar o Castelo de São Jorge ao meu filho e cheguei lá. O Castelo de São Jorge não é. Pronto, é pago. Já fiquei... Antes não era, não é? Eu costumava lá ir comer gelados, lembro-me. E depois disse ao meu filho, a gente volta cá no outro dia porque já aquilo depois fecha, não é? Por causa da hora. Claro, voltamos cá no outro dia porque já vamos pagar para ver isto com tempo. Mas é grátis se for de Lisboa, portanto. Também pensei, ok, já puseram isto a pagar, mas já é grátis para alguns, já fica, já dá para conhecer o seu conselho. Exatamente. Já dá um bocadinho para conhecer o seu conselho. E então aqui o Museu do Carmo, o que é que nós podemos ver lá? O Museu Arqueológico do Carmo. O Museu Arqueológico do Carmo, como espero que depois possam ver ao vivo, reúne peças de vários lugares, de vários momentos da história. Tem uma sala muito importante dedicada à pré-história e as escavações que foram feitas por um antigo membro da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e depois tem muito doações dos sócios da associação e doações que começam a entrar no museu nos finais do século XIX, com a venda dos conventos e com a expulsão das ordens religiosas. Há muito património, sobretudo religioso, que fica um bocadinho abandonado, e um dos propósitos da associação é também receber. Tem sócios correspondentes pelo país inteiro, e esses sócios correspondentes depois mandam muitas vezes as antiguidades da sua terra, à espera que se acolham no museu e que se preservem no museu.
E por isso há lápides romanas, há lápides medievais, há pedras tumulares, se calhar do século XIX, há imagens religiosas. Um dos presidentes da associação foi embaixador na América Central e trouxe umas múmias e trouxe materiais em obsidiana. Podem ir ver múmias. Sim, estão lá. É uma das peças. Isto parece-me, olha, é um bom slogan. Você que é para a comunicação, quer ver uma múmia? Vá ao Carmo. E, portanto, é um museu que reúne. Claro que a esmagadora maioria dos materiais são materiais portugueses, diríamos da pré-história até ao século XX, praticamente. Sim, com as escavações que existiram no Carmo mesmo. Exatamente. Sim, sim. E reunindo vários pontos do país. Portanto, não é só um museu da cidade de Lisboa com materiais de Lisboa. E foi muito disposto e arrumado como ainda se faziam os museus no século XIX, que é uma espécie de uma coleção de antiguidades. Portanto, cada uma das salas reúne várias coisas que muitas vezes até com um impacto estético, portanto, para que quem visita fique seduzido pela beleza das coisas. E é isso que podem ver. Muitas peças diferentes vindas de muitos lugares. E nós agora temos uns vídeos, não é? Que vamos passar e pedir para comentarem. Vamos fazer uma visita. Vamos fazer uma mini visita, porque, como disse aqui a doutora Mariana, não, isto é só para dar um cheirinho, porque depois é para irem lá, não é? Então vamos lá. O que é que estamos a ver aqui? Estamos a ver uma sala dedicada a peças medievais. Acabámos de passar pela estátua do primeiro rei de Portugal, do Afonso Henriques. Vemos, como vêem na imagem, o espólio muito diversificado, o túmulo do Dom Fernando, que estava em Santarém, o construtor da muralha fernandina de Lisboa, que é uma joia, isto em pedra, é uma peça absolutamente fabulosa, é considerada uma das preciosidades do gótico português. Portanto, o rendilhado na pedra é uma coisa impressionante, fabulosa. Aqui com uma marca do vandalismo que também se fez sempre sentir ao longo dos séculos e, portanto, provavelmente durante as invasões francesas, para ver se há joias, se há qualquer coisa que se possa levar. E esta é uma das salas, a sala de entrada. É a sala de entrada. Depois as pessoas podem ver isto tudo com calma. Claro, tem lá aquelas... Claro. Há visitas guiadas. Há visitas guiadas. E tem alguma explicação também lá? Sim. Há um catálogo. Além do catálogo, tem mesmo explicação junto das próprias peças. Portanto, vai lá com os seus filhos e faz um brilharete. Sim. Ou então põe os filhos a ler e fazem eles um brilharete. Ou uma visita guiada, que também é sempre muito interessante, porque há sempre alguns segredos dos sítios que depois às vezes... histórias da história, claro, não é? Exatamente. Eu nem sei. Pronto, não vamos falar sobre isso. E continua, temos mais um vídeo, outra sala? Ou não sei se é a mesma, não sei se este era a mesma. Esta aqui é a sala número 1, a sala da pré-história, que é dedicada quase exclusivamente ao povoado de Vila Nova de São Pedro, que fica aqui muito perto na Azambuja, e é um povoado calcolítico, com cerca de 5.000 anos, que agora a Associação dos Arqueólogos Portugueses, juntamente com a UNIARC da Faculdade de Letras, tem um novo projeto de investigação, onde voltámos a fazer escavações. Aqui convidamos também, exatamente, aqui mesmo na prática, convidamos, estaremos a escavar em julho, por isso convidamos, quem sabe se o Conversa de Mulheres quer fazer um direto, um programa em direto. Eu estou sempre a falar sobre isso. Mas vocês têm muito cuidado a escavar e a limpar. Sim, é verdade também, mas pronto, esta sala então recolhe algum do espólio das escavações que foram feitas entre 37 e 67, e agora a Associação dos Arqueólogos voltou ao sítio arqueológico. Desde 67 que ninguém ia lá? Não, houve alguns trabalhos pequenos. Só. Nós voltámos em 2017 para um novo projeto, não só de escavação, mas principalmente de conservação e restauro e musealização do sítio arqueológico, que é um povoado, imaginem um castelo, mas um castelo pré-histórico, mas tem os seus bastiões, as suas muralhas. Que estavam todas debaixo da terra? Sim, que depois acabaram por ficar completamente cobertas. Isto é tipo assim, isto é assim outro... Isto é outro mundo, vocês vivem
outro mundo. O vosso trabalho é viver noutro mundo. Ficam convidadas, de facto, em julho a visitar-nos. Primeiro ir ao Museu do Carmo, ver o material lá, que é para já estarmos um bocadinho mais atualizados. Claro. Pronto. E a levar também as famílias, porque normalmente, claro que os filhos são sempre grandes entusiastas do nosso trabalho. Principalmente no campo. Todos. Sim, e no campo, sim. Então, e como é que vai ser isso em julho? Vocês vão estar lá? As ferramentas que usam. Podem acompanhar. Agora faço eu aqui a publicidade. O nosso Instagram, VNSP 3000, que é o nome do projeto, Vila Nova de São Pedro, por isso as iniciais. VNSP 3000, sim. E lá temos todas as nossas atividades. Estaremos em julho. Geralmente temos sempre um dia aberto, que aí recebemos... Pois, porque eu calculo que não possam estar ali a fazer aquilo com as pessoas ali. Nós recebemos todas as pessoas todos os dias, mas sempre o dia aberto temos uma série de iniciativas mesmo feitas a pensar. Está as tais atividades para trocar aquilo um bocadinho para mim, para todos, a ser mais acessível a todos. Mas ainda tínhamos mais um vídeo, não é? Só vimos dois. E ainda temos fotos, temos tantas coisas hoje. E aqui? Esta sala é a sala daquilo que há pouco se dizia, do material também trazido pelo Conde de São Januário, que tendo estado na América Central, acaba por trazer o material em obsidiana e depois as múmias. Que são hoje, enfim, um fator de grande atração, mas ao mesmo tempo um tema delicado, porque a questão dos restos humanos em museus hoje é uma coisa muito discutida. Exato, aí está. A Cláudia tem uma múmia ali no seu... Tenho duas. É uma coisa muito discutida e, portanto, enfim... para os amantes de múmias é bom que vão ver depressa, porque se calhar daqui a um tempo já não há múmias. Daqui a um tempo já lá eu não sou amante de múmias, só acho piada e acho que é um bom sinal. Mas é claramente muito estranho. É claramente uma das peças que as pessoas ficam fascinadas. Completamente, porque é a morte, que é sempre um fator de horror e de atração. E portanto as múmias têm aquele imaginário também, enfim, um bocadinho passa. O Museu do Carmo tem vários ex-libris, que são as múmias, claro. Sim. No Museu do Carmo, a entrada do Museu do Carmo, de certeza que já viram, não é? Do Convento do Carmo não tem o teto, não é? Sim. São aquelas arcadas espetaculares. Muito bonitas. E os nossos gatos. Que neste caso agora é só uma, é a Carlota, mas são os três ex-libris. Sim. São os ex-libris, múmia, teto e gato. Pronto, muito bem. À noite deve ser tão bom. Portanto, já falámos aqui algumas coisas. Os jovens estão muito interessados nesta área. Tem muitas pessoas no curso de Arqueologia. Sim, eu todos os anos, e isso também acontece nas outras faculdades, mas na Faculdade de Letras todos os anos e já há muito tempo que preenchemos sempre todas as vagas na primeira fase. Portanto, eu diria que é uma área que continua a interessar as pessoas mais novas. Provavelmente até em crescendo, porque hoje há muito mais arqueólogos do que existiam. Pronto, também agora se há mais saídas, já não é uma coisa que é só virada assim para algo. Claro, exatamente. A abertura das saídas faz com que também haja maior interesse, se bem que muitas vezes os jovens não têm essa consciência se têm uma saída ou não, portanto vão à procura de uma coisa que gostam de fazer. E como é realmente uma área de formação em que depois se cruza muito com outras ciências, se cruza muito com comunicação digital, se cruza muito com a ciência internacional, eu acho que depois acaba por ser um campo muito fascinante e, portanto... com muita pluralidade. Sim, abrimos muitas portas e, portanto, temos muitos antigos estudantes que estão pelo mundo fora, desde a Austrália... Timor, Suécia, portanto, acabam eles também por perceber que a arqueologia é uma ferramenta que lhes permite ir para outros países onde também vão ser arqueólogos. Pois, isso é bom. Isso é muito interessante também. Muito engraçado. Nós temos também aqui algumas fotos, não é? Que acho que se calhar já íamos mostrar devido ao tempo, que assim vamos podendo comentar com calma, que também falam aqui um bocadinho também do museu, das atividades que são feitas para promover e para fazer chegar a arqueologia a todos, não é? Vamos todos lá ver e todas. aqui. Todos e todas, exatamente. Então, cá está.
O Museu do Carmo. Uma das vistas maravilhosas, mais não é? icónicas do museu à noite, que é realmente um lugar extraordinário. Temos tido nos últimos anos um daqueles espetáculos de projeção, Videomapping. videomapping, que tem No sido verão. um grande sucesso, porque realmente é um lugar fantástico. O museu está aberto de segunda a... Sábado. a sábado, das 10 às 6. Das 10 às No 6. verão até às 7. Ok. Muda o horário. Quando há estes espetáculos, por exemplo, de teatro, videomapping, está aberto para além Dessas claro, horas, está pronto. aberto à noite É mesmo. um evento. Aqui estamos a ver o quê? Uma visita guiada. Neste caso até específico é uma visita aos habitantes de Vila Nova de São Pedro, onde fazemos a escavação, que vieram gira. ao Carmo visitar não só o museu, claro, o edifício, o museu, mas ver então a sala Os de... seus antepassados, provavelmente. Exatamente. E muitos dos Como é que eles artefactos que eles próprios recolheram quando trabalharam nas escavações e que nunca gira. tinham visto no museu. E que nunca tinham visto ainda no museu. Muito engraçado. E isto realmente foi muito, muito engraçado. Eles sempre ouviram falar do museu e do Carmo. E aqui estão eles a fazer a A visita. ver. Se calhar algum disse isto fui eu que apanhei. Não é se calhar. Não foi mesmo. Umas senhoras disseram, isto fui eu que encontrei. Isto fui eu, não foi mais E que ninguém. veem as Não vale a fotografias pena delas em novas e fica uma delas tipo a olhar assim, já ainda ver-se em nova no museu. Agora aqui já a festa da Isto é a arqueologia. festa da arqueologia, isto é a equipa. Que é o quê? É um evento que tem sido realizado de 3 em 3 anos, mais ou menos, pronto, 3 em 3 anos, é o objetivo, que se chama mesmo Festa da Arqueologia e onde diversas instituições, quer desde faculdades, museus, institutos, são convidados. Existe uma banquinha, mesmo como se fosse uma feira, e onde existem cada um deles várias atividades. Divulgam não apenas o trabalho que é feito, que essas instituições fazem, mas trazem principalmente atividades não só para crianças, claro que é mais direcionado para um público mais jovem, mas para toda a família, adultos, todas as idades podem brincar As um pessoas bocadinho a podem ir lá e arqueologia. conhecerem aqui várias até vertentes da arqueologia. E este ano temos a Festa da Arqueologia. Exatamente. Não é? Aqui está um puzzle, pronto, podem fazer. Durante 2 dias. Eu quando vi esta foto pensei, este puzzle é mesmo difícil. É de Vila não? Nova de São Pedro, exatamente. É que isto é mesmo difícil fazer um puzzle, é quase tudo da mesma cor, isto deve ser difícil. Durante 2 dias o Museu do Carmo está de portas abertas, portanto a entrada é gratuita, exatamente para que ninguém fique de fora e para que todas as pessoas possam 29 e 30 de abril. E depois acabam por ter um contacto. Daqui a mais ou menos um mês. Sim. Exatamente. Acabam por ter o contacto com os lugares onde se faz arqueologia em Portugal, os projetos que estão a decorrer, os resultados que se têm, se eu quero visitar um sítio arqueológico, onde é que ele existe, como é que eu posso fazer, quais são os museus. No fundo aqui quase um conhecimento geral sobre o que é a arqueologia. Sim. Um primeiro contacto, se calhar, para os mais novos, um contacto já a ver se é mesmo isto que eu gosto para aqueles mais à frente. Aqui está outra vez a sala de Vila Nova de São Pedro. Que é muito bonita. E a ideia é exatamente como numa destas feiras industriais, de bicicletas ou de qualquer coisa, mostrar o máximo, quer dizer, o que fazemos, quem somos, onde estamos, se quer vir estudar arqueologia, se quer ir visitar este museu, se quer ir ao COA, se quer ir a exatamente. diversos, ao Algarve, O que é que diversos. existe? Mais uma Tem vista. fotos maravilhosas, realmente. Pois, Cá está a porque Carlota, também aqui. pronto. Ali está. Isto é um sítio muito romântico. Não, muito este sítio é bonito. espetacular. Sim. E é este tipo de atividades, várias bancas com colegas, neste caso aqui os colegas da Prehistoric Skills, que trazem diversas atividades de como viver na pré-história, o que se fazia na pré-história. E não é só o ver, é o fazer, é nós podermos fazer. Nós podemos fazer uma faca em sílex, nós podemos fazer uma faca cerâmica em sílex, que é em pedra. E sílex. Podermos fazer uma cerâmica, podemos fazer um adorno, um colar com uma concha perfurada. Estas e pessoas todos tinham nós... que ter todas muitos skills, tinham que ter todas muito jeito para fazer estas Não, coisas. qualquer um de nós consegue. De Não, certeza, porque- fica aqui o convite para dia Não, temos 29 ou que dia tentar. 30. Não, porque também, por exemplo, nas peças da pré-história também se vê que há diferentes mãos. E há- Há alguns que não eram tão... Não, por exato. exemplo, na decora- Eu aposto que a minha ficava ali marcada para a história. Por exemplo, na Não, decoração da cerâmica Falta há gente. coisas que são realmente de um rigor e de um traço e de uma precisão absolutamente impressionante.
e depois há outras coisas em que a É o pessoa rascunho. vê... Não tínhamos todos a mesma. Foi o rascunho e depois a perfeição. Aqui estamos a ver várias peças. Várias réplicas, sim, exatamente. réplicas feitas por nós. Várias réplicas feitas. Mas, de facto, a Festa da Arqueologia tem sido, eu acho que é a 4ª ou 5ª edição, tem sido um momento muito engraçado de convívio com as pessoas e de contacto. Porque nem sempre, às vezes, as pessoas estão interessadas, mas nem sempre conseguem saber. Mas há sítios arqueológicos. Mas há arqueologia em Portugal. Mas podemos ir ver. Mas como é que podemos ir ver? E as pessoas ficam muito surpreendidas. Mas vocês escavam em tantos sítios. Mas É verdade. Quando nós estávamos aqui a investigar, eu fiquei a pensar isso. Conte-nos o processo. Da escavação Sim. e das... Estamos a ver as fotos. Estamos a ver as fotos do Olha, eu acho que o dia-a-dia do arqueólogo não é exatamente como disse a Andreia, de facto não tem muito de Indiana Jones, mas é um dia, eu diria, fascinante, eu continuo a achar fascinante, porque tem que reunir uma enorme quantidade de ferramentas, desde coisas muito minuciosas, os tais pincéis, os tais bisturis, até às vezes retroescavadoras. Portanto, tem que jogar ali com uma coisa, enfim, muito ampla. Depois tem que levar todo o material de registro, portanto, tudo o que vai encontrar no campo vai ter que ser desenhado, fotografado, descrito, registado. Desenhado antes de tocarem, não é? Ou durante, ou enquanto vai escavando, acaba de escavar, para preservarmos. Só assim é que preservamos, não é? Nós a escavar estamos a destruir. Pois, sempre. É verdade. Por isso temos que registar o que havia para ficar preservado. Só assim fica preservado. Para termos aquela informação. Depois é todo o registro que acompanha todas as peças que recolhemos, é metê-las no saco de plástico, é fazer a ficha, é fazer o caderno de campo. E eu creio que este jogo entre uma atividade que é completamente física, porque está no campo, ao sol, com as ferramentas na mão. Estamos aqui a ver uma foto de Vila Nova. Do povoado, então, que estávamos a falar, Vila Nova de São Pedro, ali estamos nós a escavar. Mas ali estamos nós. É mesmo nós. Nesta imagem e os nossos alunos. Nós e nossos alunos. Mas a coisa é que ser de uma atividade física é ao mesmo tempo um desafio intelectual, porque está sempre o que é que estou a fazer, o que é que estou... juntar aqui os dois lados. Exatamente. Exatamente, eu acho que isso é que é depois a grande... Portanto, estão a escavar, fazem os desenhos, depois trazem as coisas. Exatamente, e depois vão para o laboratório. Depois são tratadas no laboratório, lavar, marcar, desenhar, fotografar. E depois, claro que é feito ao mesmo tempo e depois o estudo, não é? Aqui está o desenho. Aqui está o desenho. Aqui já o desenho em laboratório, porque depois para publicação é preciso a ilustração, claro. Não basta o desenho, conta muitas coisas que a fotografia ainda não diz. O desenho tem mais pormenores? Tem mais informação, porque... tem uma série de medidas, é um desenho técnico, portanto tem a altura, comprimento, espessura, tem códigos de quando é que está polido, quando é que está partido, portanto tem uma série de... Sempre com os seus chapéuzinhos, convém. Está calor, muito sol. Está calor, muito sol. Pronto, sim, é uma atividade de ar livre. Para quem não gosta de ar livre, há arqueologia nos museus e no laboratório também. Porque esta é realmente... Põe animais. Aqui estamos não... outra vez na Festa da Arqueologia. Exatamente. Estamos no museu. Exatamente. Vamos saltando da vida real para a festa. Do campo para o museu. E é muito interessante porque nós nas últimas edições conseguimos que viessem equipas desde o Minho realmente até o Algarve, e isso mostra ali um leque muito alargado de opções, de coisas que as pessoas podem ver, visitar. Isto devem ser mais algumas fotografias. São visitas, sim. São visitas. Visitas guiadas. Já está as pessoas visita no guiada museu. na exposição. Esta sala, que é uma sala, enfim, muito clássica, diríamos, com as peças, com os materiais expostos, e nós recentemente depois criou-se para o sítio um site, exatamente para reunir também outra informação que as pessoas possam querer saber. E, portanto, na sala há um QR Code, aqueles dos quadradinhos, que as pessoas apontam com o telemóvel, chegam ao site e, a partir daí, levam a informação que tiverem paciência para ver e, portanto...
Pois porque há sempre muita informação, não é? Pois há sempre quem quer saber mais. Outros Exatamente. Olha, lá está o desenho, todo, como é que faz toda... E Vila Nova de São Pedro é também um campo-escola, claro. Pronto, ok. É também um campo-escola ligado, não, principalmente com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas já tivemos também alunos de outras faculdades e o objetivo é esse, não é? Também ensinar... Portanto, poderem fazer na prática, Claro, não é? claro, Exatamente. porque todas as licenciaturas, e a nossa licenciatura em Arqueologia tem uma grande dimensão de trabalho prático, portanto os estudantes têm que estar mesmo no campo, nos seus lugares também de aprendizagem. Uma imagem do primeiro congresso da associação, que foi um êxito. Um sucesso nos 150 anos da associação. Nos 150 anos. Mas aqui são muitas iniciativas já para a comunidade. Sim. Para a comunidade arqueológica. Sim, mais. Então, o que é que nos faltará dizer destas atividades que são promovidas pela associação, que as pessoas podem participar para se interarem mais aqui sobre a nossa história, sobre o nosso passado? Portanto, ir visitar o museu, já sabemos isso. Agora, o próximo convite é então no dia 29 e no dia 30 de abril visitar a Festa da Arqueologia, das 10 às 6, o Museu Arqueológico do Carmo, entrada livre, diversas atividades, diversas instituições, desde visitas guiadas, a fazer jogos, a fazer todas as banquinhas. E é durante o dia inteiro? Das 10 às 6. Sexta e sábado, todo dia. Sexta e sábado, todo o dia, entrada livre. Depois podemos também convidar aqui, já mais a nível pessoal, a nossa visita à nossa escavação em julho. Sim. Claro. Em Vila Nova de São Pedro, na Azambuja. Claro, manterem-se atentos. Há muitas páginas do Instagram, muitas páginas de Facebook, de museus, de instituições. Acho que era uma ideia gira para passarmos aos nossos colegas que fazem os exteriores e que têm um programa inteiro ali sobre nossas viagens por Portugal. Sim, eu acho que é um programa que estava muito giro. Eu acho que sim, pode ser. E eu aqui sublinhava mesmo, podem seguir-nos, porque hoje é muito fácil, realmente através das redes sociais. Das redes sociais, ou a Associação dos Arqueólogos Portugueses, ou o Museu do Carmo, ou Vila Nova de São VNSP 3000. Porquê 3000? Porque é um trocadilho entre este povoado foi ocupado no 3º milénio antes de Cristo e nós que vivemos no 3º milénio depois de Cristo. Que portanto, é ali de 3.000 para 3.000 que estamos outra vez. 3.000 falamos já vivemos aí, como é que é possível? Parece, já estamos muito à frente. E portanto foi essa a origem desta sigla. Mas dizia, porque nas redes, de facto, há muita informação que vai sendo disponibilizada. Encontros, mas há palestras, há workshops que já estão vocacionados completamente para o grande público, que não é preciso ser especialista, visitas. Há muitas iniciativas que são abertas à comunidade e às vezes percebemos que não é tão fácil chegar àqueles que não fazem parte do pequeno circuito da arqueologia. E percebemos que há interesse das pessoas e vontade nossa, mas nem sempre nos conseguimos... Pronto, mas sempre aqui as redes sociais. Aliás, hoje ninguém vai a um restaurante sem antes ver, sem haver a avaliação. Falam bem disto ou não. Até para comprar um shampoo esta semana, foi a primeira, estava no supermercado a ver, deixa-me lá ver o que é que dizem deste dia. E depois eu penso assim, já estamos tão habituados a isto, não é? Já estamos tão habituados aqui ao telemóvel, às redes sociais, aos reviews, a isto tudo. O que é que falam sobre isto, não é? Portanto... Daí, se calhar, aqui é uma boa redes, claro, as redes para tudo, também para a ciência, também para o conhecimento, lá está. O que é que dizem sobre isto? O que é que se vale a pena isto, se não vale a pena? Ferramentas. Claro. Os lives pequeninos, tem que começar a fazer uns lives Temos muitos vídeos. É ir ver o nosso Instagram, VNSP 3000 e do Museu Arqueológico do Carmo também. Pois, esse acho que não vimos. VSP... V de Vila, sim. N de Nova. VNSP. Eu esqueço-me sempre de 3000. VNSP 3000 com 300. Sim, Instagram, Facebook e também o Museu Arqueológico do Carmo, que é mesmo só Museu Arqueológico do Carmo no Instagram e no Facebook também. Portanto, e aí vão saber tudo. Sim. Ficam sempre a par de tudo. Não perguntei, temos muitas mulheres arqueólogas? Temos muitas mulheres arqueólogas. Temos muitas mulheres arqueólogas. Mais do que homens? Está 50-50. Sim, praticamente. Num estudo que se fez aqui há uns anos, mesmo a nível europeu, ficámos muito bem vistos como uma profissão muito gender balance, não é? Que essa ideia agora é tão apreciada. Moda, exatamente. Há um grande equilíbrio de género
eventualmente até com um bocadinho mais de mulheres do que está certo, porque a população natural também tem um bocadinho mais de mulheres, portanto devemos ser sempre um bocadinho mais em qualquer coisa. Mas sim, mas é uma profissão que atrai homens e mulheres, portanto, digamos que não é uma profissão onde se sofra de grande discriminação. É verdade que, como noutras coisas, os lugares de topo, muitos dos lugares de topo ainda continuam a ser ocupados. A ser de homens. Entre dois iguais, vai um homem lá. Eu não iria por aí, mas ainda é uma questão geracional. Ou seja, as gerações anteriores às nossas, claro que havia uma predominância de homens, portanto, naturalmente também acabaram por ocupar esse... Mas sente que é um trabalho muito duro, porque às vezes diz, é mais de homem porque é um trabalho muito duro, é mais de senhora porque é um trabalho mais leve, mas aqui já vimos que há um misto, há uma grande variedade de coisas que são feitas. Mas eu acho que as mulheres aguentam muito bem os trabalhos muito duros. Eu não atribuo. Não acho que... Porque é uma questão, se calhar, até mais de resistência e não acho que nós sejamos menos resistentes que os homens. O que, de facto, afastou durante muito tempo as mulheres da arqueologia é porque era uma profissão que implicava sair de casa, estar fora de casa, estar longe, num ambiente em que, por exemplo, muitas vezes os trabalhadores eram todos homens e, portanto, numa sociedade ainda muito tradicional, obviamente não era uma profissão... Não era assim tão fácil, não é? Exatamente. Eu penso que essa é uma das questões. Não porque as mulheres lhes falte garra nem para dirigir um trabalho de campo, nem para controlar o que se está a passar. Sim, mas deixar os filhos muito tempo é uma coisa que custa, não é? Sim. Mesmo que seja por outra paixão, estão aqui há várias... tem que se pesar a balança muito bem. Exatamente. E, portanto, isso foi uma coisa que também afastou um bocadinho as mulheres tradicionalmente da arqueologia, claro. Então, e que conselhos é que poderíamos dar aqui a alguém que acha que este pode ser o seu sonho? Seguir o sonho. Como é estudar, inteirar redes sociais, participar nestas atividades. Existem mesmo atividades ainda no secundário, mesmo, que podem logo fazer no secundário, mas mais pequeninos, todas estas atividades que existem. Sim, mas que atividades do secundário que está? Antes existia o IPJ, que tinha programas mesmo de verão de voluntariado em escavações. Pronto, era isso que eu ia perguntar, se havia assim tipo um campo de férias arqueológico, alguma coisa assim, para quem gosta mais desta área, se poder saber se realmente gosta. Para além dos campos do IPJ, por exemplo, ver se perto ou no concelho onde vivem, se não há escavações a decorrer e se eles, por exemplo, não podem visitar ou ser voluntários nessas escavações. Perguntar se podem participar uns dias. E eu acho que não abandonar nunca, isto é como nos concursos de talentos, nunca se abandonam os sonhos. Os sonhos e os talentos. Nunca se abandonam os sonhos porque depois ficamos não vou ter sempre... trabalho, é pensar nisso, é seguir o sonho. Ir para a faculdade, seguir o seu sonho. Dar-se o seu melhor para conseguir. Acho experimentar o máximo de vertentes possíveis, ir ao máximo de escavações, escavar de norte a sul do país, conhecer só o quintal lá em casa, escava mesmo para exatamente. E descubra muitas coisas. Exatamente. E pronto, e depois esperamos por vocês daqui a uns anos na Faculdade de Letras. Pronto, exatamente. O convite está feito. Exatamente. E primeiro no Museu do Carmo. Primeiro no Museu do Carmo, já podem ir já amanhã. E há festas já depois de amanhã, já perto já podem ir. E há festas daqui a um mês, não é? Sim. Foi um prazer recebê-las aqui. A Cláudia continua a ler ali os seus livrinhos. Desejamos tudo bom. Não Muito é? obrigada pelo convite e por esta oportunidade. Muitos e esperamos voltar a encontrá-las. Com certeza. Ou no fim de abril ou em julho. Com certeza. Está feito o convite. convite. Muito bem, se não formos nós lá em julho, eu acho que os colegas vão agarrar essa ideia bem. Muito obrigada. Parabéns, sucesso. Até breve. Até breve. E nós? Temos que nos despedir. Não vamos escavar, mas voltamos aqui no próximo programa. No próximo programa cá estaremos para apresentar mais mulheres, mais projetos, histórias de vida. Portanto, não pode perder. De segunda a sexta-feira cá estamos nós. E já sabe, não desista dos seus sonhos. Afinal, se calhar o seu sonho tinha assim mais saídas que nós nem sabíamos. Isto é sempre uma novidade, uma inovação este programa. Siga os seus sonhos, seja feliz e ajude os outros também a serem felizes e partilhe o nosso programa que também nos vai fazer felizes a nós. Obrigada pela sua companhia. Até à próxima. Tchau.